Ela tinha acabado de dar à luz quando o marido chegou e pediu o divórcio para poder deixá-la por outra mulher. Com a humilhação nos ombros e a dor dos pontos da cesárea, a jovem mãe fez algo que deixou todos sem palavras. Ela segurou seu bebê de 3,8 kg nos braços e caminhou lentamente pelo corredor do hospital. Cada passo era uma batalha. A ferida da cesárea queimava. Seu estômago doía a cada movimento e a dor de caminhar a fazia morder os lábios para não ser pega. Apesar de tudo, ela tentou sorrir, porque depois de 6 anos de tentativas frustradas, remédios caseiros e tratamentos hormonais, seu sonho de ser mãe havia se realizado. Naquele dia, Murilo, seu marido, não foi ao hospital. Ele disse que estava ocupado terminando um projeto e que sua mãe, Dona Lúcia Duarte, viria buscar o bebê. Ela não respondeu, apenas olhou para baixo. Já havia se acostumado com suas ausências desde o 6º mês de gravidez. Primeiro por causa do trabalho, depois por causa do cansaço. E então ele parou de explicar qualquer coisa. Ela também não queria repreendê-lo. Só queria chegar em casa, embalar o filho e colocá-lo para dormir no pequeno berço que haviam preparado com tanta esperança. Ela pensou naquele quarto onde um dia acreditou que formariam uma família. O táxi parou em frente à casa. Sua sogra saiu primeiro para abrir a porta. Ela a seguiu lentamente. Ao cruzar a soleira, foi tomada pelo silêncio. Esperava ver Murilo sorrindo e de braços abertos, mas ele não apareceu. Alguns segundos depois, o som confiante de saltos altos quebrou o silêncio. Uma jovem saiu da sala de estar. Vestia uma blusa branca justa, uma saia vermelha e o cabelo tingido de castanho claro. Seu perfume era tão doce e penetrante que enchia o ambiente inteiro. E atrás dela estava Murilo. Ele caminhava com uma confiança tão fria que um arrepio percorreu o corpo. Ele não olhou para o filho, muito menos para Clarissa. Simplesmente parou e, sem pestanejar, disse: "Mãe, deixe-me apresentá-la. Esta é Sabrina. Esta é a mulher que eu amo e quero que você saiba disso desde o início." O ar no quarto ficou tão denso que era impossível respirar. Sua sogra, que acabara de servir um copo d'água, o deixou cair. O copo se espatifou no chão, mas ninguém se moveu para pegá-lo. A jovem deu um passo à frente, com um sorriso entre a polidez e a provocação. "Olá, senhora", disse ela ironicamente, olhando para Clarissa. "Só para você saber, não é nada pessoal. Não estou tirando seu marido de você. Estou apenas tirando o que é meu por direito." Suas palavras foram como uma faca que cravou, não no peito de Clarissa, mas direto na ferida recente em sua barriga. Ela apertou o bebê com mais força contra o peito. Ela não derramou uma lágrima, mas o bebê, como se sentisse a tensão, soltou um pequeno gemido antes de adormecer novamente. A sogra apontou para Murilo, furiosa. "Do que você está falando? Sua esposa deu à luz há apenas 2 dias. Ela ainda nem tirou os pontos da cesárea." Murilo suspirou irritado, como se a situação o tivesse esgotado. "Mãe, você sabe que nada funciona para nós. Estamos casados há 6 anos e só agora temos um filho. Acabou. Agora quero libertar nós dois." A patroa acrescentou: "Não queremos que ela sofra, senhora. Estamos falando sério e não queremos esconder nada." Ela simplesmente olhou para eles sem dizer nada. Suas pernas tremiam, seu rosto estava pálido e suas mãos apertavam a bolsa com força. Uma gota de suor escorreu pela têmpora até a bochecha, mas ela não a enxugou. Olhou para Murilo, não com um ar de reprovação ou interrogação, mas como se estivesse tentando se certificar de que aquele era realmente o homem a quem havia confiado sua juventude. A sogra sentou-se confusa, sem defender a nora nem repreender o filho. Optou pelo silêncio,
permitindo que cada um suportasse as consequências de seus atos. Entrou no quarto, arrastando os pés. Cada passo era um lembrete de uma ferida aberta. Ela colocou o bebê cuidadosamente no berço e, movida pelo instinto, pressionou a bochecha contra a testa dele para se certificar de que ele não estava com febre. Quando se certificou de que ele estava bem, sussurrou baixinho, agradecendo aos céus e afundou na beira da cama. Com as mãos trêmulas, trocou o absorvente ensanguentado por um limpo. Lá fora, Murilo conversava baixinho com outra mulher como se nada tivesse acontecido. Ela se inclinou sobre o filho, abraçou-o e sussurrou com uma ternura de cortar o coração. "Está tudo bem, meu querido. A mamãe está por perto." Na sala de estar, a jovem ria confiante enquanto falava sobre sua ideia de abrir uma loja. Murilo assentiu e sorriu, mas seu olhar continuou se desviando para a porta entreaberta do quarto. Seus olhos não demonstravam culpa nem dúvida, apenas uma frieza inquieta. Por volta do meio-dia, a jovem se levantou. Deixou uma sacola de frutas sobre a mesa, como se quisesse demonstrar educação. "Preciso ir", disse ela, alisando a saia com elegância ostensiva. Ao passar pela porta do quarto de Clarissa, sem se virar, disse em voz alta: "Descanse, você deve estar exausta. Não se preocupe, tudo vai acontecer como deve ser." E foi embora, deixando para trás um forte aroma de perfume e outra ferida, invisível, mas igualmente dolorosa. Murilo foi embora logo depois, sem entrar no quarto nem se despedir do filho. Ela ficou perto do berço, observando o bebê dormir de braços cruzados. Cada respiração constante do bebê fazia seu coração doer ainda mais. Naquela noite, sua sogra preparou comida para 3, mas só nós duas comemos, ela e o bebê. Ela disse que estava cansada, e era verdade. Bebeu apenas água e comeu um pacote velho de biscoitos da sua bolsa de maternidade. Ela estava deitada de lado, acariciando os cabelos do filho, com os olhos abertos. Não dormia, não chorava, não reagia. Sua mente estava vazia, exceto por uma frase que ecoava em sua cabeça: "Não estou roubando nada, só estou pegando o que é meu." Mas como você pode pegar algo que nunca pertenceu a ninguém? Pensou. Ela percebeu que o que pensava ser seu lar era apenas uma parada temporária para um homem que nunca soube amar. Então sussurrou para o filho: "Você é tudo que eu tenho, e a mamãe vai te levar para bem longe daqui." 3 dias após o parto, quando ainda não conseguia ficar sentada por mais de 10 minutos sem sentir tontura, a amante de Murilo voltou, desta vez sozinha. Ela entrou em casa vestindo um suéter verde musgo justo, uma saia de lã na altura do joelho e botas curtas, como se tivesse acabado de chegar do shopping. Carregava uma bolsa creme, simples, mas cara. Não bateu. Sua sogra, que pendurava a roupa no quintal, não a ouviu chegar. A jovem entrou confiante na cozinha, como se conhecesse a casa, e disse com uma voz suave, mas ríspida: "Olá, ela. Vim ver o bebê e deixar um presente para você." Ela estava deitada na cama, segurando o bebê em uma das mãos e uma bolsa de água quente sobre a barriga. Seu rosto estava pálido, os lábios secos e a testa coberta de suor. O bebê estava fraco devido à icterícia, precisava de lâmpadas de radiação e leite materno, mas Clarissa havia perdido o leite no dia anterior. Ela teve febre a noite toda por causa da mastite. A dor a estava dilacerando. A jovem não olhou para a criança nem perguntou sobre o estado de Clarissa. Simplesmente caminhou até ela, tirou um envelope rosa da bolsa, colocou-o na beira da cama e disse: "Tem R$ 500 aqui. Pegue e vá. Não se apegue a gente. Nós cuidamos do resto." Ela olhou para o envelope como se fosse uma cobra, e de repente um estrondo alto rompeu o silêncio. Sua sogra, que acabara de entrar com uma xícara de chá, jogou-a no chão. A xícara se partiu em 2. O chá espirrou nas pernas da jovem. Furiosa, ela gritou:
O quê? Você acha que isso é um mercado? Que você pode comprar qualquer coisa e expulsar as pessoas como se estivesse pagando um táxi? A jovem recuou, um pouco envergonhada, mas impenitente, deu de ombros e disse: Achei melhor deixar isso claro desde o início, vai ser mais fácil para todos. A criança pode ficar com ela, já combinamos. Ela olhou para a sogra e ela olhou de volta. Naquele momento, ambas compartilhavam uma dor especial e diferente. A sogra não disse mais nada. Foi para a cozinha, como se a xícara quebrada bastasse. A jovem acrescentou: Eu também sou mulher e não quero que ela sofra. Repetiu isso como se estivesse lhe fazendo um favor, não a humilhando. Então saiu de casa, deixando o envelope intocado sobre a cama. Naquele momento, a criança começou a chorar e ela o pegou no colo. Cada movimento que fazia era acompanhado por uma dor aguda na pontada, mas ela não conseguia se deitar. O menino chorava sem parar. Não havia leite, apenas o calor da mãe e a humilhação que pairava no ar. Naquela tarde, ela pediu permissão para levar o bebê ao hospital para fototerapia. Não podia ficar em casa e precisava se desligar do ambiente. A sogra foi com ela. Murilo não apareceu, não ligou, nem escreveu. Ela sentou-se à porta da sala de fototerapia, observando seu filhinho deitado nu sobre a lâmpada azul, com óculos sobre os olhos para proteger a visão frágil. Passaram quase 2 horas ali, e em algum momento, um pensamento sombrio lhe veio à mente. Se não fosse por ele, talvez eu não estivesse aqui. Mas o bebê virou a cabeça em sua direção, moveu os lábios como se quisesse dizer algo, e então ela chorou pela primeira vez desde o nascimento. Silenciosamente, apenas lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Ela pegou o celular, abriu o aplicativo de notas e começou a escrever. Analgésicos, 680. Absorventes esterilizados, 380. Aveia e leite, 450. Fraldas, 860. Táxi para o hospital, R$ 1.000. Ela salvou a entrada com a data de nascimento do filho como senha. Daquele dia em diante, começou a registrar tudo, até mesmo coisas que não podiam ser medidas em dinheiro. À noite, ao voltar para casa, a sogra estava cansada e disse preocupada: Ei, o bebê tá ficando amarelo, a fórmula não vai ajudá-lo a ganhar peso. Ela assentiu e decidiu restaurar a lactação. Mesmo que fosse doloroso, mesmo que os mamilos estivessem rachados, ela não podia permitir que o filho sofresse. Na cozinha, ainda havia um saco de frutas intocado da dona. Ela o levou para o beco e o entregou a uma mulher que coletava sucata. Depois, lavou as mãos, ligou o computador e abriu o programa de design. Ainda havia uma planta de casa inacabada ali. Ela olhou para o desenho por um longo tempo, depois abriu um novo arquivo e o chamou de Minha Própria Casa. Naquela manhã, a chuva de primavera continuou da meia-noite até o 3º toque do sino da igreja próxima. Ela tinha acabado de colocar o bebê para dormir após a primeira mamada do dia, ainda febril e com suor frio encharcando as costas. Estava esquentando água para aliviar a dor no peito quando ouviu o som familiar de uma motocicleta. Era Murilo. Ele entrou, ainda de capa de chuva. Segurava na mão uma pasta dobrada de papéis, com um clipe de metal e uma caneta azul. Colocou a pasta na mesa ao lado da cama, onde antes trabalhava e onde agora havia leite e analgésicos. Em tom frio e seco, disse: Quero que você assine estes papéis. Ela, levando a mão ao peito e respirando pesadamente, perguntou: O que é isso? Era um pedido de divórcio por mútuo consentimento. Não quero prolongar isso. O silêncio tomou conta do quarto. Os únicos sons eram o da chuva no telhado e a respiração do bebê. Ela olhou para Murilo. Seu cabelo estava molhado, a camisa grudada no corpo, mas não havia dúvida em seus olhos. Ele continuou: Vou te dizer a verdade. Sabrina e eu temos planos, e não podemos continuar nessa situação com você. As palavras cortaram como uma faca. Ela se sentou, largou a bolsa de água quente e abriu a pasta. 2 folhas A4 estavam preenchidas com os nomes,
a data do casamento e o motivo do divórcio, a separação voluntária. A caneta estava lá, e ela sentiu uma forte pressão no peito devido à insistência de Murilo. Suas mãos pálidas e cheias de veias tremiam, não de medo, mas de dor, raiva e frio. Ela tentou assinar, mas a linha se desviou, deixando uma mancha que parecia sangue. Então, largou a caneta, respirou fundo e olhou para ele. Não vou assinar nada. 3 palavras são mais difíceis do que qualquer súplica. Murilo deu de ombros, guardou a caneta e saiu, dizendo: como quiser, mas você só vai dificultar as coisas. A porta se fechou. O vento agitou os lenços de papel. Ela os pegou o bebê, que estava inquieto, e o deitou. Então, abriu o travesseiro, enterrou o rosto nele e ficou em silêncio, como uma pedra esperando o sol secar. Naquela noite, sua sogra voltou. Os vizinhos lhe contaram sobre o homem com os papéis do divórcio. Ela viu o arquivo sobre a mesa, mas não perguntou. Simplesmente deixou um pacote de mingau de aveia e disse: coma para ter mais leite. Ela respondeu quase silenciosamente: não estou com fome. Deixa aqui. A sogra não insistiu. Limpou a mesa e saiu para o quintal para pentear o cabelo. Naquela noite, abriu as anotações no celular e acrescentou: papéis do divórcio apresentados à esposa em estado pós-parto. Motivo: a mulher quer legitimidade. O dano é imensurável. Assinatura impossível. Desde que Murilo trouxera os jornais, a casa ficara fria como uma cozinha no inverno sem lareira. A sogra continuou sua rotina. Levantava-se às 5, varria, fervia água, cozinhava, comia mingau de aveia com sal no café da manhã e ovos e legumes cozidos no almoço, às vezes peixe seco. Comia sozinha no quintal, sem convidar Clarissa, mas também sem fechar a porta, sem proibir nada. Ela sentia dores e se movimentava no sótão. O bebê dormia mal, comia pouco e regurgitava. Os analgésicos haviam acabado, mas ela não pediu ajuda. Naquela tarde, pela primeira vez desde o parto, decidiu sair para comprar comida e verificou sua carteira antiga. Havia apenas notas amassadas, guardadas durante a gravidez para emergências. Ela pegou uma nota de R$ 500, guardou-a e desceu as escadas. Cada degrau era uma dor aguda. Comprou um mingau de aveia e um ovo em conserva em um balcão conhecido. A vendedora, sem saber que era mãe de primeira viagem, disse: você precisa comer isso quente. Ela acenou com a cabeça ao longo das costas de Tecpot. A espera de 5 minutos foi excruciante. Suas mãos tremiam tanto que ela apertou a sacola de comida contra o peito. Quando voltou, sua sogra a viu, mas apenas comentou: fui buscar comida depois do parto. Como é difícil, ela respondeu. Já estou acostumada. Sua sogra não disse mais nada. Antes de sair para o mercado, murmurou: meu filho é um idiota, deixe que ele resolva sozinho. Naquela noite, ela fez fórmula porque seus seios, rachados e sangrando, não estavam produzindo leite. Enquanto amamentava, abriu seu velho laptop, lento, mas funcional, olhou para uma planta de casa antiga, há muito rejeitada, pegou um lápis e esboçou uma nova planta. Um apartamento de 25 metros quadrados para ela e o filho, com uma janela ensolarada e um sótão seguro. Sem saber se o venderia, ela se mantinha ocupada. O bebê adormeceu depois da fórmula. Eram 2h30 da manhã. O vento uivava lá fora e o som do vendedor de pão de rua foi desaparecendo aos poucos. Ela pensou: se eu não me levantar, quem protegerá meu filho de gente como o pai dele? 5 anos atrás, Clarissa Tavares era uma arquiteta renomada. Ela projetou uma série de casas estudantis minimalistas e funcionais. Seu último projeto antes de deixar o emprego, devido à gravidez, foi um prédio de 3 andares que foi rejeitado por não ser comercializável.
Ela o guardou em um arquivo, mas naquela noite decidiu revisá-lo. Poeira cobria os cantos, mas as linhas eram nítidas. Reformulou o projeto, ajustando as escadas, a iluminação e os banheiros, removendo decorações desnecessárias. Trabalhou até altas horas da madrugada, com os olhos turvos e as mãos trêmulas. Às 6h40, o telefone tocou. Era Juliana Moreira, uma amiga da faculdade que havia prometido contratá-la se ela abrisse seu próprio negócio. Pediu o projeto rejeitado para reformar alguns imóveis para alugar. Ela enviou o arquivo sem sequer corrigir o nome. Seu coração batia forte, como no dia em que esperou pelos resultados do seu primeiro ultrassom. Às 9h, uma mensagem do banco chegou ao seu celular. A conta havia sido recarregada com R$ 40 mil para o projeto. Ela chorou silenciosamente, abraçando o filho. Poucos minutos depois, Juliana escreveu: "Isso é apenas um adiantamento. Paguei pela fé que você ainda tem." Ela salvou a mensagem, marcou-a como favorita e intitulou-a Revitalização. Pela primeira vez em meses, verificou sua conta bancária, que antes continha apenas a taxa de serviço. Os R$ 400, embora não fossem muito, eram dela, ganhos com seu talento, sem mendicância ou humilhação. No mesmo dia, comprou uma lata de fórmula melhor. Quando a sogra a viu, perguntou: "De onde você tirou o dinheiro?" "Reformei um projeto antigo para uma amiga", respondeu ela. A sogra não disse nada, apenas olhou para a lata de fórmula e para o bebê. Naquela noite, jantou com ela pela primeira vez. Não se falaram, mas havia frango quente no prato dela. Ela agradeceu a Juliana pelo e-mail e abriu uma nova pasta em seu computador chamada Portfólio Lorena T. Pela primeira vez em meses, escreveu seu nome ali, não como esposa ou nora, mas como ela mesma. Certa tarde, enquanto colocava o bebê para dormir, ouviu a moto de Murilo Duarte. Ele entrou sem avisar, carregando um saco plástico sujo contendo uma lata barata de fórmula e fraldas pequenas. Jogou-o sobre a mesa. "Aqui, pro seu leite e fraldas. Não me escreva mais dizendo que o bebê tá com falta de alguma coisa." Sua voz era fria, mas ela, segurando o bebê nos braços, não respondeu. Apenas o encarou fixamente. Murilo, irritado com o silêncio dela, comentou: "Você acha que tá acima de nós agora porque ganha dinheiro com seus desenhos? Vamos ver como você cria um filho sem a minha mãe." A sogra, que estava na cozinha, queria dizer algo, mas permaneceu em silêncio quando Murilo a olhou. "Mãe, ela só se faz de vítima, mas na verdade nos despreza." Ele olhou para a criança e disse: "Sua mãe só sabe viver às custas dos outros." "Bebê." O bebê começou a chorar. Ela o abraçou, entrou no quarto e fechou a porta. O choro soava como facadas. A sogra, com as mãos molhadas de arroz lavado, olhou para o saco de leite barato e suspirou profundamente. "Viva como quiser, não aguento mais isso." Murilo sentou-se, olhando o celular, mas suas mãos tremiam. Lá dentro, ela cantarolava uma canção de ninar que sua mãe lhe cantara quando criança. O bebê havia parado de chorar, mas seus lábios permaneciam firmemente pressionados. Ela abriu o laptop e tentou trabalhar, mas não conseguiu. Decidiu que estava farta. Queria ir embora e recomeçar. No 14º dia após o parto, ela banhou o bebê com água e folhas de goiabeira. Os olhos dele já estavam arregalados, o corte na barriga ainda doía. Naquela noite, Murilo voltou, mas desta vez ela estava pronta. Quando ele entrou, colocou uma pasta fina sobre a mesa. "Só falta a sua assinatura, não vamos prolongar isso." Ela pegou o papel, com uma expressão determinada no rosto. Ao ver isso, Murilo sorriu. "Você mudou de ideia tão rápido? Não podia ficar com o homem, mas vai ficar com a criança?" Ela olhou o documento. Não pedia propriedade, casa ou pensão alimentícia. Apenas uma nota escrita à mão. "A criança fica com a mãe. Todas as decisões relativas à sua criação, cuidados e vida são minha responsabilidade." Murilo estreitou os olhos e disse: "Meu filho, estou deixando-o com você para que possa ficar tranquilo."
Ela finalmente assinou. A tinta parecia sangue, não da caneta, mas dos cortes nas unhas dela enquanto se agarrava à cama naquela primeira noite em que ele pediu o divórcio. Murilo assinou e saiu sem olhar para a criança. Seus sapatos deixaram marcas de sujeira que ela não limpou. Naquela noite, ela arrumou pouca coisa: uma mochila com roupas, uma sacola com leite e fraldas, os papéis do bebê e um laptop enrolado em uma toalha. Sua sogra a observava da cozinha, mas não lhe perguntou nada. Às 23 horas, ela saiu com o bebê. Sem querer ser vista, entrou em um táxi apertando o bebê contra o peito. Um vento frio soprava através das suas roupas, mas ela não o sentia. Planos, datas e números giravam em sua cabeça. Ela alugou um quartinho perto do mercado, a menos de 10 metros, com banheiro separado e uma janela que deixava entrar a luz da manhã. Depois de deitar o bebê no colchão, olhou para o teto amarelado e suspirou. Mandou uma mensagem para Juliana. Estou oficialmente solteira e divorciada. Juliana respondeu: Estou feliz por você. Você não precisa ser melhor que os outros. O principal é não se trair. Ela cobriu o bebê, olhando para o rosto calmo dele, e sussurrou: Você é a única razão pela qual eu saí de lá, e é a razão pela qual eu nunca mais voltarei. O quarto tinha paredes sujas e um piso escorregadio. O teto era baixo, mas para ela era o início de um renascimento. Depois de quase morrer no casamento, ela pagava R$ 10 por mês, acordava às 5h30, preparava a fórmula do bebê e abria-se ao laptop. Não havia muito trabalho freelance, mas Juliana Moreira encontrava seus clientes projetando casas, hotéis, cafés e apartamentos. Sem ar-condicionado nem mesa, ela trabalhava em uma mesa dobrável e sentava-se em um banquinho de plástico. Trabalhava em projetos pela manhã e levava o bebê para a creche à tarde. O salário era baixo, mas incluía fraldas e leite gratuitos para mães solteiras. Numa noite chuvosa, o teto vazou direto para o colchão. A criança começou a apresentar febre e espuma na boca. Desesperada, ela o enrolou em um cobertor e correu 800 metros na chuva até o posto de primeiros socorros. Quando o entregou ao médico, estava encharcada e tremendo. Quando a criança se estabilizou, o médico perguntou: Onde está seu marido? Sou divorciada, respondeu ela. O bebê está bem, mas você deveria ter mais cuidado da próxima vez. Ela não dormiu naquela noite, mas enviou o desenho no prazo. O cliente elogiou sua atenção aos detalhes e ela recebeu um adiantamento de R$ 40 mil naquele mês. Ela gastou R$ 10 mil com aluguel e fraldas, R$ 300 com fórmula e guardou o restante. Em uma manhã ensolarada, seu telefone tocou. Juliana havia enviado um link. Era um artigo intitulado Casa com Sol, projetado por uma mãe solteira que havia se divorciado após dar à luz. Ela leu, atordoada. O artigo era sobre ela. A casa com as trepadeiras e a clarabóia estava sendo construída em Nova Esperança. Na foto, ela desenhava, com o filho engatinhando. Os comentários a emocionaram, admirando as mães solteiras, a pequena casa com a luz forte. Ela não disse nada. Ela simplesmente olhou para o filho, que desenhava uma casa com duas figuras, uma grande e uma pequena. Num café no centro da cidade, a ex-amante de Murilo Duarte lia o mesmo artigo. Ela olhou para a foto de Clarissa Tavares com o filho e depois para a mão dela segurando uma xícara de chá. Então enviou o link para o Murilo com a mensagem: Sabe de uma coisa? Eu estava errada. Murilo leu a mensagem, mas não respondeu. Na aldeia, Dona Lúcia Duarte encontrou o artigo enquanto procurava receitas. Viu o nome de Clarissa, uma foto e sussurrou: Ela não só criou meu neto, como também salvou a honra da nossa família. No final de junho, o calor voltou. Ela começou a trabalhar mais.
Seus projetos começaram a ganhar reconhecimento, e um jovem cliente lhe pediu para reformar o café. "Você consegue trabalhar à noite?" perguntou ele. "Eu desenho enquanto meu filho dorme, da 1 às 4 horas", respondeu ela. Uma semana depois, ela enviou um desenho detalhado e recebeu R$ 300. Foi o primeiro pagamento grande em um ano. Sem pensar, ligou para o proprietário. "Olá, quero rescindir o contrato de aluguel mais cedo. Obrigada pelo apoio, mas preciso de mais espaço." A mudança foi fácil. 3 malas, uma com roupas, uma com as coisas do bebê e uma com um laptop. O novo apartamento tinha uma varanda para plantas trepadeiras e um cantinho para o trabalho. Depois que Clarissa foi embora, Murilo viveu despreocupado. Mudou-se com a amante para um apartamento elegante, mas depois de 2 meses foi demitido, por abuso de poder e favoritismo. Sem trabalho e renda, jantares luxuosos foram substituídos por macarrão instantâneo. A patroa, percebendo a mudança, saiu, deixando um bilhete. "Foi um erro entrar em contato com você. Só perdi meu tempo." Murilo caminhou cambaleante de volta para a casa da mãe. Ela não o abraçou, apenas disse: "Você perdeu o que tinha de mais precioso em troca de uma beleza passageira. Agora olhe para si mesmo, você não tem nada." Naquela noite, Murilo olhou fotos antigas do filho. Tentou ligar para Clarissa, mas não houve ligação. Adormeceu no quarto onde antes estivera pendurada a foto do casamento. Agora era um espaço vazio. Num sábado quente, ela e o filho, que já tinha mais de um ano, almoçavam em um café. Murilo os observava de longe, segurando um brinquedo de madeira vermelho. O menino olhou para ele e perguntou: "Mãe, quem é esse tio?" Ela olhou para Murilo. Seus olhares se encontraram sem cumprimento, sem lágrimas, apenas silêncio. Ela apertou a mão do filho com mais força e não respondeu. Murilo foi embora, deixando o brinquedo fechado. Naquela noite, Murilo escreveu: "Quero ver meu filho, você não pode tirar isso de mim." Ela leu a mensagem, mas não respondeu. Ela colocou o filho na cama, sentindo sua respiração, e sussurrou: "Não perdi nada. Tenho meu filho, o que significa que tenho tudo." Certa tarde, enquanto ela abria a porta com o filho, Murilo apareceu no portão com leite importado, um brinquedo caro e um envelope grosso. Seus olhos, vazios, mas cheios de esperança, imploravam. A criança, ao vê-lo, escondeu-se atrás da mãe. "Mãe, quem é esse tio?" perguntou. Murilo tremeu. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela, calma e reservada, disse: "Este homem era alguém em que eu confiava, mas ele me traiu." Murilo queria se levantar, mas suas pernas não obedeciam. Ela entrou em casa com o filho sem se virar. No domingo, em um seminário para mulheres sobre como restaurar a vida após o divórcio, ela falou pela primeira vez: "Eu dei à luz e meu marido pediu o divórcio. Corri na chuva sem um centavo. Eu desenhei meus desenhos numa sala sem mesa. Eu consegui. E um dia meu filho perguntou quem era o pai dele. Naquele dia percebi que não tinha aprendido a perdoar. Aprendi a não precisar de perdão." O silêncio tomou conta da sala. Quando ela saiu, alguém tocou seu ombro. Ela se virou. Era o filho dela, olhando para ela com um sorriso. "Obrigada, filho. Graças a você, não preciso odiar ninguém." A história não é ficção. Ela reflete o destino de muitas mulheres que sabem suportar, mas também sabem se reerguer. Ela não buscou vingança, apenas protegeu seu filho e a si mesma. Quando Murilo se ajoelhou, seu filho não o reconheceu. E naquele dia, Murilo entendeu que às vezes não há segundas chances, e que é preciso aproveitar a oportunidade quando a vida lhe dá uma. Se esta história tocou seu coração, deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias incríveis.